Poderia colocar esse exercício de perseverança para pessoas idosas que se colocam como já estou muito velho para isso? Dentro da abordagem da psicologia consciencial, claro, porque nós não nos conectamos com o momento pura e simplesmente que a pessoa está vivendo, mas nós nos conectamos com ela na abordagem do espírito imortal. Então, quem é o idoso? O idoso é aquela pessoa que está terminando um ciclo, mas que daqui a pouco começa um outro ciclo. Então, na abordagem da psicologia consciencial, a pessoa está numa condição, ela não é idosa. Então, nós vamos trabalhar com esse... Se você tiver um cliente idoso, você trabalha com ele a continuidade de toda a vida, porque a vida não vai terminar com a morte física, a vida continua num outro ciclo de vida, já numa outra dimensão, para daqui a pouco a pessoa retornar para a dimensão física num novo ciclo, e aí todo o processo vai se repetir. A infância, a vida intrauterina, a primeira infância, segunda infância, adolescência, vida adulta e vida do idoso. Então, nós já repetimos esse ciclo muitas e muitas vezes, vamos repetir milhares e milhares de vezes. Então, você leva a pessoa a perceber que aquele momento da vida dela é muito significativo para ela própria, para o aperfeiçoamento, porque nessa faixa etária, principalmente, é muito comum o autoabandono. A pessoa abandona os seus ideais, eu já não sirvo para nada, não presto para nada, porque fisicamente existe todo um processo de debilidade orgânica, que a pessoa realmente fica muito limitada fisicamente. Agora, no nível mental, no nível espiritual, não existe limitação, porque é um processo da pessoa com ela mesma. Então, se ela utilizar, por exemplo, esse momento da vida para meditar sobre o sentido da vida, para que ela exercite virtudes muito significativas nessa época da vida, como a paciência, a própria perseverança, o autoacolhimento amoroso, para que ela se sinta cada vez mais integrada com a vida. Então, quando você trabalha isso no setting terapêutico com o idoso, muitos revivem. Nós temos aqui a Silvana Fay, que trabalha muito com idoso, então a pessoa passa ela que estava, entre aspas, morta, né? Antes da morte biológica, muita gente morre psicologicamente. E fala, é como se a vida tivesse terminado. Por quê? Porque fisicamente ela já não pode fazer mais as coisas que faziam. E que muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa tem muitas distrações com essas situações. Ela se distrai de uma série de questões interiores e nessas distrações vai levando a vida, vai empurrando a vida. E quando ela chega nessa idade, acima dos 70, 80 anos, o que acontece? É um momento que as distrações já não são tão possíveis como era antes. E aí é aquele momento da pessoa se olhar. Então, a psicologia consciencial e a psicoterapia consciencial tem muito a auxiliar essas pessoas, colocando esse momento como um momento de introspecção, para que ela se observe como esse ser imortal, passando por uma experiência transitória, por um período transitório que ela já passou, muito provavelmente, em outras existências, ela vai passar de novo, mas que é muito importante, porque ela vai ali fazer um balanço da sua vida e, dependendo do que ela se perceber, ela é convidada sempre ao autoacolhimento amoroso. Então, se nós fazemos isso com os nossos clientes idosos, nós vamos ser muito úteis nessa faixa etária, porque nós temos percebido cada vez mais um aumento de depressão, de ansiedade generalizada nessa faixa etária, inclusive de suicídios de pessoas de 80, de 85 anos,
A pessoa está perto de terminar o seu ciclo de vida, mas não vê um sentido para a própria vida e se mata. Então, a visão consciencial da vida, que é uma visão de imortalidade, né, de continuidade, de eternidade, o que vai fazer? Vai fazer com que a pessoa coloque aquele momento da sua vida como apenas uma experiência a ser transformada numa grande experiência aprendizado. É uma experiência desafio, sim, é desafiador viver essa fase da vida, mas é uma experiência desafio a ser transformada numa grande experiência aprendizado, de aprender a se olhar, a estar consigo mesmo, horas a fio, porque não tem mais grandes distrações para fugir de si mesmo.